Tenho certeza que você já recebeu algum paciente relatando para você que estava com dor no ciático. O ciático talvez seja o nervo mais famoso do nosso corpo e também o nervo que mais leva a culpa sem ser ele, de fato, o culpado daquela dor. Muitos pacientes relatam que qualquer dor na perna é por culpa do ciático. E muitas vezes uma dor que só está na coluna lombar e o paciente fala que está com dor no ciático. Isso é muito comum dentro da nossa sociedade. E o que eu quero apresentar para vocês nesse vídeo é as características verdadeiras de um paciente que tem dor no ciático. Quais são essas características que o paciente ele vai apresentar se o ciático do paciente de fato está irritado, inflamado por uma compressão, seja lá o que for. Mas quais são as características desses pacientes? Então é isso que você vai aprender nesse vídeo. Combinado? Se você ainda não me conhece, meu nome é João Vitor Beraldi Lima, eu sou fisioterapeuta, tenho uma clínica em São Paulo, onde eu só atendo os pacientes de coluna. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva que toda segunda-feira, às 8h30 da noite, um novo vídeo para a gente aprender cada vez mais sobre a coluna e para você ajudar o seu paciente a ter uma vida normal. Combinado? Então vamos lá, vamos começar pelas características do paciente que tem uma dor verdadeira no nervo ciático. Aqui nesse canal você também encontra um vídeo onde eu falo a diferença entre dor irradiada e dor referida, tá? Dor referida, dor radicular e radiculopatia. E quando a gente fala de dor ciática, a gente está falando de uma dor radicular ou de uma radiculopatia ou de uma radiculopatia. Tá? Então, se você ainda não entendeu a diferença entre dor radicular, radiculopatia e dor referida, eu sugiro que você assista um vídeo aqui que tem no canal explicando exatamente a diferença dessas terminologias, tudo bem? Então, quando a gente fala de uma dor ciática, a gente está falando de uma dor radicular, ou seja, uma dor que ela segue um trajeto, um dermátomo, que o paciente ele vai relatar para você que ele sente a dor que desce pela perna, onde ele consegue realmente te mostrar aonde que ele está sentindo, tá? Essa é uma das características do paciente que está com uma dor no ciático. É mais comum também esse paciente relatar para você que ele tem muito mais dor na perna do que na coluna lombar de fato, tá? O paciente ele vai falar que a dor na perna é a dor que mais incomoda, a dor que mais atrapalha e não a dor nas costas. É comum também esses pacientes relatarem dor até abaixo do joelho, tá? Ele sente dor na perna inteira e em alguns casos o paciente pode relatar para você que só abaixo do joelho é que ele sente essa dor, ok? É mais comum em pacientes mais jovens, de 25 a 55 anos, apresentarem essa dor no ciático, tá? Quando eu digo que é mais comum, isso não significa que pacientes idosos não possam apresentar essa dor, ok? Mas a maioria dos pacientes que vão te procurar com o ciático irritado, com o ciático inflamado, sentindo dor no ciático verdadeira, vão ser pacientes aí entre 25 e 55 anos, tá? Esses pacientes, eles sempre vão apresentar uma dor intensa. Então, se você perguntar para ele, qual a nota que você dá para sua dor de uma escala de 0 a 10, sendo 0 nenhuma dor e 10 uma dor insuportável que você precisa ir para o hospital porque você não está aguentando mais essa dor. Esse paciente sempre vai relatar para você uma dor nota 7, 8, 9, 10, ou é muito comum eles relatarem que, nossa, essa dor aqui eu daria muito mais, eu daria 50, 100, de tão intensa que essa dor está na minha perna. Tá? Então essas são algumas das características dos pacientes que têm a ciática verdadeira. Assim como ele vai relatar, além de dor, ele pode relatar para você que ele está sentindo dormência, choque, fisgada, que são características de que o nervo está envolvido. Então sempre que o paciente relatar para a gente que está sentindo uma dormência, um choque, uma sensação de fisgada, a gente sempre pode suspeitar do tecido neural envolvido na dor desse paciente, tá? E aqui, como nesse vídeo a gente está falando da ciática, é muito comum os pacientes relatarem isso também. Dormência, choque, fisgada.
Normalmente, esses pacientes não gostam muito da gravidade, né, que a gente costuma dizer, ou seja, o paciente ficar sentado por muito tempo ou por pouco tempo, ficar em pé, sempre essas posições pioram a dor dele. Ele sempre relata que é ruim ficar muito tempo sentado. Para alguns pacientes, ficar muito tempo sentado é ruim. Para muitos pacientes, ficar um tempo em pé é ruim. E para muitos pacientes, tanto sentado quanto em pé é ruim, porque eles não gostam dessa gravidade. Então, quando o paciente vai relatar para você que deitado, sempre deitado é melhor. Ele sente mais alívio quando ele está deitado, principalmente com o lado da perna, onde ele sente mais dor, para cima, tá? Isso é o mais comum, porque é uma posição também onde a gente abre um pouquinho o forame e aí o nervo consegue respirar um pouco mais e acaba aliviando a dor do paciente, tá? Então, são características que o paciente também vai relatar para você, que ele prefere ficar deitado ou numa posição ali, né, de lado com as pernas mais dobradas, ou só deitado de lado, onde vai ter essa abertura do forame e o paciente vai sentir alívio, tá? É comum também esse paciente falar para você que ele já teve outras dores nas costas, que ele sentia dor lombar há muito tempo, mas ele nunca fez um tratamento, nunca foi em busca de tratamento, tomava um remédio, fazia uma massagem, ia no quiropata por uma vez, depois sumia, ia no osteopata, fazia uma sessão e depois melhorava e nunca mais voltava. Então esses são relatos desse paciente que teve uma crise do nervo ciático comum. A lombar desse paciente já estava dando sinais e de repente ele fez um movimento ou alguma coisa aconteceu e ele começou a sentir essa dor na perna, tá? Então é comum os pacientes também relatarem esse histórico de dor lombar antes dessa crise do nervo ciático, tá bem? Outras 3 características fundamentais para a gente diagnosticar esse paciente com uma ciática verdadeira. Isso a gente faz através do exame físico, tá? Não só agora na história, né, em todas essas características que eu falei agora, anteriormente, tá? Que a gente já consegue colher na história, né? O paciente vai contando para você que a perna dói mais do que a lombar, que ele sente choque, dormência, fisgada, a idade dele, a nota que ele dá para dor, o histórico de dor nas costas e que ele prefere ficar deitado do que sentado em pé. Então, tudo isso a gente não precisa fazer nenhuma avaliação, nenhum exame físico, a gente só escutando o paciente, a gente já consegue identificar o que está acontecendo. E quando a gente vai para o exame físico, onde a gente vai começar a fazer os testes com pacientes, existem 2 testes que são fundamentais para a gente fechar esse diagnóstico, tá? Que é o teste de Lazegue e o SLAMP test. Então, é fundamental que o paciente que relata que está sentindo uma dor na perna, que está sentindo dormência, choque, que ele está sentindo essa dor, que ele só alivia quando ele está deitado, é fundamental que esses 2 testes, o Lazegue e o SLAMP, sejam positivos, tá bom? Ainda não tem o vídeo do Lazegue e do SLAMP test nesse canal, mas em breve eu vou acrescentar aqui para vocês esses 2 testes que são fundamentais no diagnóstico do nervo ciático, tá? Do paciente sentindo dor no ciático. Para a gente confirmar, o teste de Lazegue e o SLAMP precisam ser positivos, tá? O paciente ele pode apresentar, não é uma regra, tá? Mas o paciente ele pode apresentar perda de força no membro inferior, é mais comum nos dedos do pé e na musculatura do tornozelo, ou seja, o paciente não consegue fazer a dorsiflexão ou a flexão plantar e normalmente ele perde um pouco da extensão do hálux. É muito comum nessas regiões, mas eles podem apresentar perda de força também em outras musculaturas, tá bom? Mas essas são as mais comuns. E também o paciente pode apresentar uma diminuição do reflexo aquileu e do reflexo patelar, tá? Então é super importante que a gente, para confirmar se o paciente tem uma dor no ciático verdadeira, tá? Que realmente essa dor que está descendo para a perna do paciente é de fato por culpa de uma inflamação, de uma irritação, de uma compressão do nervo ciático, é fundamental que ele tenha o Lazegue, o teste de Lazegue e o teste de SLAMP positivo, e ele pode apresentar ou não essa
perda de sensibilidade, perda de força e diminuição dos reflexos patelar e aquileu. Então é por isso que é fundamental a gente saber avaliar, saber realizar esses testes, saber avaliar a sensibilidade e a força do paciente e os reflexos, o patelar e o aquileu, para que a gente confirme de fato o que está acontecendo com o paciente, tá? Então não é toda dor na perna que é culpa do ciático. E a gente só vai saber diferenciar isso se nós soubermos fazer uma boa avaliação. Eu acredito que agora, depois desse vídeo, você já esteja mais consciente, já saiba o que o paciente com uma ciática verdadeira ele vai apresentar. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui, compartilhe com mais fisioterapeutas que também precisam saber avaliar a dor ciática de uma forma mais segura e que a gente tenha mais confiança naquilo que a gente está fazendo para que a gente mostre o nosso valor cada vez mais para a sociedade. Tá legal? Até segunda-feira que vem, até o próximo vídeo e até mais.